Oi, oi, meus amores, tudo bem com vocês, gente? Na aula de hoje trago para vocês o tutorial da bolsa Tiana, pessoal, feita somente com um rolo do fio poly da Fisher. Gente, essa bolsa ficou lindíssima. Já vou falar para vocês as medidas. Ela ficou com 17 centímetros de altura, 18 centímetros de comprimento e 8 centímetros de largura. Olha para vocês verem, fiz essa bolsa toda no fio poly, tá? Coloquei aqui os acessórios da loja Matilda. Olha pra vocês verem que linda que ficou. E aqui na parte interna eu fiz o forro e eu vou deixar o link aqui no card pra vocês e também na descrição, que a gente já tem o tutorial do forro, tá? Então é só vocês assistirem, que é super fácil de fazer. E pra você que não tem máquina, você também vai conseguir fazer esse forro, tá, gente? Quero dar algumas informações aqui pra vocês. Quando eu falo que eu fiz uma bolsa utilizando somente um rolo de fio, e aqui deu contadinho, tá, pessoal? Vocês têm que ter bastante isso em mente, que eu utilizei somente um rolo, mas você pode utilizar ou um pouquinho mais ou um pouquinho menos. Como vocês viram, eu fiz uma bolsa aqui que ficou bem altinha, ficou com espaço interno muito bacana, então vocês podem diminuir aqui algumas carreirinhas, umas 4 carreiras, para ter certeza que vai dar certinho um rolo aí para vocês, tá? Mas caso você tenha aí uma sobrinha, pode fazer tranquilo, porque a minha preocupação é só somente se você nunca fez esse modelo e talvez passe de um rolo e daí você venha brigar comigo aqui nos comentários. Mas lembrando, cada crocheteira tem uma tensão de ponto diferente, que isso acaba interferindo aí na quantidade de material que você vai utilizar, tá certo? Então, se você é nova ou novo por aqui, prazer, meu nome é Natânia, eu espero muito que você fique comigo no canal Nice Crochê, já deixa o seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho de notificações, compartilha esse tutorial com suas amigas crocheteiras e não esqueçam de hypar esse vídeo se aparecer aí essa opção para vocês. Se você puder, torne-se membro aqui do canal, clicando no botãozinho que está escrito aqui embaixo, seja membro, você vai assinar o Clube Fio a Fio por R$ 11,99 mensais, tá? Temos aulas lá inéditas que eu não posto aqui no canal, tanto versão destro quanto versão canhoto. Mas se você não puder, não tem problema, você deixando o seu like, se inscrevendo no canal, ativando o sininho de notificações, compartilhando esse tutorial com as suas amigas crocheteiras, hypando esse vídeo, comentando aqui embaixo um coraçãozinho ou de onde você está falando. Isso já me ajuda e me incentiva a cada vez mais trazer tutoriais gratuitos para vocês. Lembrando que temos aulas novas toda semana. Tá bom? Então bora pra aula. Pessoal, vamos para os materiais da nossa aula de hoje. Para começar, já quero falar para vocês que todos esses materiais são da loja Matilda, dos parceiros aqui do nosso canal. Vou deixar o cupomzinho aqui na tela, que é na NH, para vocês terem 5% de desconto lá no site, tá certo? E também os links estão todos na descrição para vocês, tá certo? Para começar, quero mostrar para vocês o fio. Eu vou utilizar um rolinho do fio poly de 200 metros, tá? Esse é um fio de 5 milímetros, é um fio 100% poliéster. A cor desse fio é o verde sálvia. Vou deixar o link para vocês verem todas as cartelas, todas as cores que estão disponíveis lá na carteira da loja Matilda. Vou deixar o link com todas as cores disponíveis no catálogo lá da loja Matilda, tá? E a agulha indicada é da número 4 até a agulha número 6, tá bom? Vou utilizar um rolinho, lembrando que se você vai produzir aí essa bolsa, talvez você precise adaptar, caso a sua tensão de ponto seja diferente da minha, tá bom? Qualquer coisa é só diminuir um pouquinho as carreiras que vai dar super certo, tá? Vou utilizar também o fecho linear, pessoal, que vocês gostam bastante. Esse fecho é lindíssimo, ó, vem com essa película de proteção na frente. Ele abre assim, ó. Então é muito fácil. Vem com a chapinha e os parafusinhos, mas eu deixei guardadinho ali pra mim não perder o parafuso, tá? E só de você pegar, você já vê a qualidade, tá? Ele é pesadinho. Fora também que os acessórios da loja Matilda tem um tratamento especial. Tem um banho italiano que tem maior resistência à oxidação, tá? Então, vou utilizar esse fecho. Vou utilizar a alça Magnólia, tá, pessoal? É aquela alça que eu já mostrei na aula anterior pra vocês, que dá pra usar tanto aqui, assim, mais curtinha, com 2 correntes, e mais longa, utilizando somente uma, tá? Na bolsa vocês vão conseguir ver melhor. Vou utilizar também 2 pezinhos bailarinas, tá? Eles já vêm com essa chapinha, gente, eles são bem grossinhos e é bem fácil de aplicar na nossa bolsa, tá bom? Então, esses são os materiais da loja Matilda. Não esqueçam de aplicar o meu cupom no final da sua compra, que é na NH, para ter 5% de desconto lá no site, tá certo?
E agora vamos para os materiais adicionais, pessoal. Vamos começar pela agulha, tá? Eu vou utilizar essa agulha aqui, a número 5, tá? Hoje eu vou utilizar uma agulha de ferro, porque o ponto que eu vou trabalhar, ele é um ponto mais estruturado, então é bem mais interessante utilizar a agulha de ferro. Mas eu quero mostrar para vocês a agulha Unique, tá, pessoal? Essa aqui é a agulha da Fios Kiki. É uma agulha maravilhosa para você que quer aí adquirir agulhas com preço acessível, com qualidades bem parecidas com das gringas, tá? As agulhas importadas. Ela desliza muito bem no fio, a pegada é maravilhosa e eu paguei menos de R$ 30. Lembrando que esses materiais adicionais estão aqui na sacolinha, tá bom? Bem aqui no cantinho, você vai ver a lista aí dos materiais que eu estou mostrando pra vocês. Tanto os que eu vou utilizar hoje, também alguns achadinhos pra vocês terem aí no ateliê de vocês. Caso você não vá comprar agora, corre ali na sacolinha, já vê o material que você quer comprar, coloca no seu carrinho da Shopee para você não esquecer, tá? Então você olha o item que você quer, clica no item, você vai ser redirecionado diretamente para a Shopee. O vídeo vai continuar tocando para você não perder nenhuma etapa e você coloca no carrinho para não esquecer de comprar depois quando você for fazer as outras compras, que a gente sempre gosta de aproveitar o cupomzinho de frete grátis, né? Então já corre e coloca no carrinho para não esquecer depois. Vou utilizar também a minha tesoura, que essa daqui é a asa retrô, tá, pessoal? Então, eu vou utilizar ela, olha pra vocês verem que linda, super maravilhosa, muito precisa, muito afiada, tá, gente? Então, ela é ótima aí pro seu artesanato, tá? Dá pra usar tanto em arremates, quanto pra cortar fio e até pra cortar tecido, tá, gente? Ela é perfeita. Vou utilizar também a minha etiqueta, olha pra vocês verem, gente, essa aqui é uma etiqueta personalizada. Tem aqui a minha logo, tá, gente? Tem também essa travinha que vem pra você aplicar na sua bolsa. E a minha etiqueta é a de 35 por 15 milímetros. Vou deixar também aqui na sacolinha tanto a versão redonda quanto a versão triangular para vocês olharem também, porque são lindíssimas, tá, pessoal? A qualidade dessa etiqueta é incrível, eu também comprei na Shopee. Vou precisar também de uma chavinha Ali, tá, gente? Pra gente fazer aí o aperte do fecho, né? Porque já vem com um parafusinho. Vou deixar também o conjuntinho pra vocês. Paguei acho que R$ 8 no conjunto de chaves. A que a gente mais usa é essa pequenininha aqui, tá bom? Mas é muito bom vocês terem isso daqui no ateliê pra evitar riscos aí nos acessórios de vocês, tá? E fazer um aperto aí com mais precisão. Vou precisar também de isqueiro, fita métrica e uma agulha de tapeceiro pra gente fazer a união das laterais, tá bom? Então, bora pra aula. Então, vamos lá, pessoal, iniciar aqui o nosso trabalho, tá? Pessoal, eu tinha até mostrado pra vocês a agulha da Kiki de 5 milímetros, só que como eu vou utilizar um ponto muito estruturado, eu recomendo vocês fazerem esse ponto com a agulha de ferro, tá? Pra não ter perigo de quebrar a pontinha da agulha. Então, vamos lá. Vou fazer aqui a laçada inicial do meu ponto, ó. E aqui eu vou fazer um total de 24 correntinhas, tá? Pra você que quiser aumentar um pouquinho mais a largura dessa base, não vai modificar em nada na parte da lateral, tá? Mas, eu quero um pouquinho, que ela fique um pouquinho mais larga essa base, que vai determinar o comprimento. Essa parte vai determinar o comprimento da nossa bolsa, tá bom? É só você fazer correntinhas de números pares. Então, como eu quero que a gente gaste somente um rolinho desse fio, eu vou fazer ela um pouquinho mais fininha, só que ela mais alta, tá? Conforme eu for vendo se vai dar o fio. Então, eu vou fazer 24 correntinhas sem contar a laçada inicial. 1, 2, 3, 4, 5. Então, pessoal, fiz aqui minha correntinha, né? Meu cordão de correntes. Vou medir aqui pra vocês, só pra vocês terem uma ideia. Mas ela vai ceder, tá, gente? Ficamos aqui com um cordão de mais ou menos 14 correntes, tá? Mas pode ficar tranquila que ela vai ceder um pouquinho. E aqui, eu vou fazer o quê? Tenho aqui as minhas correntinhas, eu vou pular a primeira corrente, só que a gente não vai trabalhar nesse lado aqui, que é o lado direito, né? Onde tem os vizinhos. Vou virar o meu trabalho e vou trabalhar aqui onde tem essas alcinhas. Cada alcinha corresponde a uma corrente. Pula a primeira, venho no próximo, passo somente por baixo dessa alcinha, a gente vai deixar essa parte livre, ó, essas alcinhas livres. Passo aqui por baixo, laço um ponto baixo. Venho aqui na próxima alcinha, ó, passo aqui por baixo também dessa alcinha, trago aqui pra cima, mais um ponto baixo. No próximo, laço, mais um ponto baixo, tá vendo? Então, eu vou fazer aqui um ponto pra cada carreirinha
de base, tá? Ó, para cada pontinho de base, gente, perdão. E eu vou chegar ali no final da minha carreira com um total de 23 pontos baixos, tá certo? E daí depois eu vou mostrar pra vocês como que vai ser a nossa sequência de pontos, que é um ponto bem bonito, que eu nunca tinha feito aqui no canal, inclusive. É a primeira vez que eu tô trabalhando ele pra vocês. E eu gostei muito pra fazer essa bolsa porque é um ponto que estrutura bastante. Cheguei aqui no final da minha carreira, como falei pra vocês, ficamos com um total de 24 pontos. Nessa primeira carreirinha aqui de ponto baixo, eu vou medir aqui pra gente ver de novo. E eu aqui fiquei com quase um pouquinho mais que 17 centímetros, tá? E agora vamos para nossa sequência aqui, que é super tranquilinha. Faço aqui uma corrente, viro meu trabalho. E aqui eu vou entrar no meu primeiro pontinho, pegando as duas alcinhas. Entro aqui, laço, trago aqui pra cima e fecho. Então, vamos lá, pessoal, agora pro nosso ponto, tá? Como que eu vou fazer aqui, ó? Eu acabei de trabalhar esse pontinho, mas eu tenho que vir embaixo dele, ó, na carreira anterior, bem aqui no pezinho desse ponto. Ó, tá vendo que a gente tem duas perninhas que se encontram? Do último e do penúltimo. Eu venho aqui, ó. E, ó, vocês podem olhar por essas alcinhas aqui, tá vendo? Então, eu vou vir na primeira alcinha, que é o primeiro ponto de base da carreira anterior. Laço esse meu fio, trago aqui pra cima e vou fazer um ponto baixo alongado. Vou sempre procurar deixar esse fio retinho. Laço e fecho aqui, tá? Vou pular esse ponto aqui, ó, essa alcinha, porque vai corresponder a esse ponto que tá aqui, tá vendo? E vou vir nesse próximo, no próximo pontinho. Então, pulo esse, venho no próximo e faço um ponto baixo normal, pegando as duas alcinhas. E aqui eu tenho que vir bem embaixo desse ponto. Então, aqui eu tenho dois pontinhos que estão aqui embaixo desse que eu acabei de fazer. Então, vou vir bem aonde encontro essas duas alcinhas. Ou, se vocês olharem aqui, a gente sempre vai pular uma correntinha aqui dessa parte de baixo, ó. Trabalhei nessa, pulei nessa e vim nessa. Agora, eu laço o meu fio, trago aqui pra cima, laço e fecho o ponto baixo. Pulo esse ponto, venho no próximo, faço um ponto baixo normal. Vou vir bem embaixo desse pontinho, ó, onde as perninhas se encontram. E olhando aqui de baixo, pegando nessa alcinha, ó. Essa aqui a gente sempre vai deixar intercalado, tá? A gente sempre vai pular uma dessas alcinhas, que vai ser onde a gente fez o ponto baixo tecnicamente. Laço, trago pra cima, um ponto baixo alongado. Pulo essa alcinha, venho na próxima. Laço, faço um ponto baixo normal. Vou vir bem no pezinho desse ponto, aonde encontro essas duas alcinhas. Passo por baixo, ó, pegando somente essas duas alcinhas. E olha pra vocês verem, essa daqui tá livre, tá? Se você tá fazendo nesse lugar aqui, vai pra frente porque tá errado. Porque essa aqui tem que sempre ficar livre. Laço esse fio, trago aqui pra cima e fecho. Pulo esse, venho no próximo, faço um ponto baixo normal. E aqui no pezinho desse pontinho, pegando essas duas alcinhas, ó, fica bem mais fácil pra vocês verem dessa forma. Laço esse pontinho e trago aqui pra cima. E faço um ponto baixo alongado. E vai ficando desse jeito aqui, tá? Pulo uma, venho no próximo, um ponto baixo normal. E embaixo do ponto baixo que eu acabei de fazer, faço um ponto baixo alongado. E eu vou seguir desse jeito até chegar ali no finalzinho da minha carreira. Cheguei aqui no finalzinho da minha carreira, pessoal, e aqui eu quero mostrar pra vocês que a gente tem que finalizar também com um ponto baixo do mesmo jeito que eu fiz aqui, mas eu não vou puxar a minha última alcinha, ó. Eu pulo essa alça, venho aqui na próxima e faço somente um ponto baixo, tá? Eu não vou cruzar aquela alcinha. E aqui, se vocês contarem, a gente tem que ter as mesmas quantidades de pontos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 e 23 pontinhos. Do mesmo jeito que mostrei pra vocês, tá? Agora, eu vou fazer aqui uma corrente. E viro o meu trabalho.
E aqui vamos praticamente fazer a mesma sequência. Nas duas alcinhas de cima, venho e faço um ponto baixo. E agora eu preciso descer bem retinho aqui. E aqui, como eu falei pra vocês, a gente sempre vai pegar aonde encontram essas perninhas. Entro aqui embaixo. E para vocês acharem certinho o local, a gente vai começar a fazer o ponto baixo alongado aonde tem ponto baixo. Então, a gente tem esse primeiro pontinho, né, que foi o último que a gente fez na carreira. A gente vai entrar embaixo desse ponto, desse ponto, desse ponto. Ó, sempre embaixo dos pontos baixos aqui, ó, tá vendo? Então, os pontos baixos que a gente fez na carreira anterior, a gente vai utilizar para fazer os pontos alongados. Então, passei aqui por baixo, ó, vi certinho. Laço esse fio, trago aqui pra cima, acerto o fio e faço o ponto baixo alongado. Alonguei demais, então eu venho aqui e refaço. Pulo essa alcinha, venho na próxima. E agora, eu preciso entrar embaixo desse ponto baixo, como mencionei com vocês, ó, esse daqui. Então, eu entro aqui embaixo, vocês conseguem até ver ele aqui, ó, que tem essa alcinha. Entro aqui por baixo, ó. Tá vendo? Entro aqui e faço um ponto baixo alongado. Pulo essa alcinha, venho no próximo, faço um ponto baixo. Tenho aqui o meu ponto baixo, que ele tá até com uma perninha meio alongadinha, mas não é. Eu tenho que entrar bem embaixo dessa perninha mais curtinha. Entro aqui. E olhando aqui na frente, eu saio bem no meu ponto baixo, embaixo do meu ponto baixo. Lastro aqui pra cima e fecho. Pulo essa alcinha, venho na próxima, ó, sempre pulando um ponto. Faço aqui um ponto baixo, e agora eu vou descer aqui embaixo, bem nesse pontinho baixo da carreira anterior. Laço meu fio, trago aqui pra cima. Fiz o ponto baixo alongado, pulo esse, venho no próximo. Venho aqui de novo na parte de baixo e sempre dando uma olhadinha pra ver se eu tô saindo no lugar correto, tá? Não pode sair no lugar errado, sempre tem que ser no lugar certinho. Pulo esse, venho no próximo, laço, faço um ponto baixo, venho aqui embaixo desse ponto baixo, ó, sempre aqui embaixo. Laço, trago aqui pra cima e faço um ponto baixo, tá? E vai ficando assim. E eu vou caminhar até o finalzinho aqui da minha carreira pra mostrar pra vocês mais uma vez a finalização. Então, pessoal, cheguei aqui no finalzinho da minha carreira novamente, ó. E aqui, como eu falei pra vocês, finalizei aqui com o meu ponto baixo alongado, só que eu tenho que finalizar com ponto baixo. Pulo aqui meu pontinho de base, venho no próximo e faço um ponto baixo, tá? A mesma sequência que a gente tava fazendo. E fica assim, ó, pra vocês verem, vai trançando, vai ficando um resultado bem bonito. Agora, pessoal, a gente vai continuar com essa mesma sequência até lá em cima, tá? A gente vai fazer a quantidade de carreiras aí que a gente quer. Eu vou fazer aí, em média, umas 50, 55 carreirinhas e já venho mostrar pra vocês. Então, pessoal, finalizei aqui as minhas carreiras, tá? Fiz um total de 54 carreirinhas, ficou bem comprida. Lembrando que a gente vai fazer a dobra ainda, tá? E aqui, qual que foi as medidas da minha bolsa? Eu fiquei com um total de 45 centímetros de comprimento por 16 centímetros e meio de largura. Mas lembrando que a gente vai fazer uma carreirinha ainda de acabamento, tá? Então, não se preocupem com isso. Então, vamos lá. Agora, pessoal, aqui mesmo, eu vou fazer o quê? Vou iniciar o processo de fazer a parte aqui da descida da minha bolsa, tá? Que eu vou fazer uma carreira de ponto baixo. Então, eu sempre vou entrar, ó, em um ponto por carreira. Eu estou aqui nessa carreirinha, então eu vou vir aqui, ó, por baixo aqui do meu ponto baixo que eu acabei de fazer mesmo, ó. Entro aqui, passo por baixo, abraçando aí. Laço e faço um ponto baixo, ó. Tá vendo que ficou esse ponto baixo com essa alcinha? Então, o que que eu vou fazer? Vou pegar aqui o meu marcador e colocar ali pra mim não me perder depois, tá?
coloco um marcadorzinho aqui. Só para eu não me perder depois. Fiz aqui o meu primeiro ponto, venho aqui na próxima carreira, ó, dá pra ver certinho aqui o ponto baixo do avesso. Entro aqui passando por baixo e faço um ponto baixo. Aqui dá pra ver bem certinho o ponto baixo do lado direito. Entro aqui, laço e faço um ponto baixo também. Venho no próximo, o ponto baixo aqui está do lado avesso, faço um ponto baixo. No próximo, ponto baixo do lado direito, faço mais um ponto baixo. Tá vendo que tá aumentando aqui um pouquinho? Então, eu vou fazer esse processo até ali embaixo, fazendo um ponto por carreira, tá? Não precisa apertar aqui, pode fazer bem soltinho pra ficar bem bonito. Então, eu vou descer aqui, pessoal, até lá embaixo, dessa mesma forma, pegando aqui uma carreirinha por vez, tá? Desse mesmo jeitinho. Então, pessoal, desci aqui fazendo um ponto por carreira, tá? Fiquei com um total aqui de 54 pontos, como vocês já sabem, né? Que foi o total de carreiras que eu fiz. E olha pra vocês verem, fiz aqui na minha última carreirinha, tá? Abracei aqui e agora já vou subir nessa parte de cima, tá? E aqui a gente vai pegar as duas alcinhas que eu utilizei pra fazer o ponto. Lembra que a gente deixou aqui essas duas alcinhas? Então, eu vou entrar aqui e eu vou fazer o seguinte processo. Entra aqui, vou fazer um ponto baixo, uma corrente e mais um ponto baixo no mesmo lugar, pra fazer a curvinha aqui do meu ponto, ó. Vai fazer esse processo aqui, ó, essa curvinha. E agora, eu sigo fazendo um ponto pra cada pontinho de base aqui nessa parte. Pegando sempre as duas alcinhas. Só quero pegar a alcinha de fora pra dar um detalhezinho e deixar essa parte aqui de cima pra aba. Pode fazer, tá? Não tem problema. Só que eu acho que pegando assim fica mais firme e eu também gosto, tá? Porque como a gente já vai pôr o fecho, não tem tanta necessidade de fazer essa parte aqui. Mas como vocês podem ver, já fica um pouquinho mais justinho. E também essa parte aqui vai ser a parte... Provavelmente vai ser a parte da nossa aba, tá? Então, eu vou seguir até aqui essa última alcinha aqui, ó, pra gente fazer o mesmo processo que eu fiz do lado de cá. Cheguei aqui na parte do último pontinho, perdão, e eu vou fazer o mesmo processo, que é o quê? Um ponto baixo, uma corrente e mais um ponto baixo no mesmo local, tá? Fiz aqui a minha curvinha. E aqui vou repetir o mesmo processo, um ponto para cada carreirinha, tá? Aqui, pessoal, como eu tenho o meu ponto baixo, perdão, a minha correntinha que eu pulei, ela fez a vez do meu ponto baixo, só que ela fica muito apertada pra gente fazer ponto nela. Eu vou pegar essa alcinha aqui, ó. Então, eu entro embaixo dessa alcinha pra fazer o meu primeiro ponto da carreira. Ó, o primeiro aqui dessa primeirinha carreira. E aqui a gente segue com o mesmo processo. Aqui, pessoal, fica um pouquinho diferente do lado de cá. Aqui a gente conseguia ver mais nitidamente. Aqui, o que que eu consigo ver? Eu consigo ver um ponto com uma perninha esticada e a outra aqui, e eu vejo uma correntinha. Então, esse ponto que tem essa alça e essa alça é uma carreira, e esse que tem a correntinha é a outra carreira. Essa alça é uma carreira, e o que tem a correntinha é outra. Tô achando difícil de ver. O que que você vai fazer? Você vai virar aqui o seu trabalho e vai olhar aqui, ó. Se vocês olharem desse lado de cá, tá do mesmo jeito desse lado de cá. Então, você consegue ver certinho se você tá entrando no lugar certo. Então, ó, sigo aqui fazendo esse processo. Tenho essas duas alças, passo aqui por trás, ó. E se eu olhar aqui, tô passando por trás do primeiro ponto baixo. Entra aqui, laço um ponto baixo. Tenho aqui a correntinha, passo por baixo dessa correntinha, viro, tô aqui no meu ponto baixo do avesso. Laço mais um ponto baixo. E sigo esse processo até lá em cima também, tá? Ó, do mesmo jeitinho que eu mostrei pro lado de lá pra vocês. Um ponto pra cada carreira aqui. Então, pessoal, já cheguei aqui no topo novamente. Vou fazer aqui a minha penúltima carreira.
tá? Meu ponto da minha penúltima carreirinha. E aqui da última carreira eu também tenho que fazer. E aqui eu vou passar, ó, por trás das duas perninhas do ponto baixo que estão no avesso, ó. Entro aqui, laço e faço o meu ponto baixo, tá? E agora, já cheguei aqui na parte de cima. Então, aqui, na minha alcinha, eu entro e faço a sequência que eu falei pra vocês. Um ponto baixo, uma corrente e mais um ponto baixo no mesmo lugar, ó. Então, daí fica bem certinha essa carreirinha. E sigo aqui fazendo um ponto pra cada pontinho de base, ó. Tá quase finalizando aqui essa parte. Até eu chegar ali próximo do meu marcador, porque eu também vou ter que fazer a minha curvinha antes de finalizar aqui. Então, pessoal, já cheguei aqui aonde tá perto do meu marcador, tá? Esse aqui é o primeiro pontinho da lateral e eu tenho que fazer a minha curvinha bem aqui, ó, nessa alcinha que é onde ficou meu primeiro ponto baixo. Lembra que a gente fez esse pontinho abraçando o ponto baixo? Então, aqui eu vou entrar e vou fazer o seguinte, vou fazer um ponto baixo nesse lugarzinho, e na sequência vou fazer mais um ponto baixo. Não tem que fazer a correntinha? Então, o que que eu vou fazer aqui agora? Eu vou fechar aqui esse último pontinho. Quando eu fizer o fechamento, eu vou fazer mais uma alcinha. Então, eu já vou ficar com os 3 pontos que eu preciso aqui. Se eu fizer aqui, ó, um ponto baixo, uma correntinha e mais um ponto baixo, quando eu fizer o fechamento nessa alcinha aqui onde tá marcado, eu já vou fazer um ponto a mais. Então, vai ficar com 4 pontos nessa curva. E eu não posso fazer isso, tá? Então, eu tenho que ter certinho as 3 alcinhas. Vou mostrar pra vocês. Vou fazer aqui, ó, o corte do meu fio. Ó, cortei aqui o fio. Solto toda essa alcinha aqui pra fora. E vou vir bem aqui onde tá meu marcador. Passo aqui pra trás, pra gente fazer o nosso fechamento invisível, tá? Ó. Passo aqui pra trás, e agora eu tenho que voltar essa alcinha aqui dentro. Mas antes eu passo pelo nozinho do ponto baixo e puxo aqui pra trás. Olha, pra vocês verem. Dessa forma, eu aumentei, ó. O meu primeiro ponto tá aqui, ó. 1, 2, 3. Tá vendo que eu aumentei um pontinho aqui? Se eu fizesse aqui um ponto baixo, uma correntinha mais um ponto baixo, quando eu fizesse esse fechamento, eu ia aumentar 4 pontos, tá? Então, pra não ficar esquisito, eu só modifiquei a posição, né? Ficou a correntinha aqui por último, que na verdade a gente faz correntinha pra não ter que fazer 3 pontos e ficar com um buraquinho aqui. Então, eu só deixei aqui a correntinha por último, não no meio. Mas fica as alcinhas que a gente precisa contar aqui da mesma forma, tá? E agora, daqui a pouco a gente vai fazer os arremates. E eu vou medir pra vocês mais uma vez aqui essa base, tá? Então, vamos lá. Vou pegar aqui a minha fita. E aqui tinha ficado com 45, com essa carreira de ponto baixo, ficamos com 46 centímetros e meio, quase 47 centímetros, ó. Ficamos aqui. E aqui de largura a gente tinha ficado com 16 centímetros, e agora ficamos com um total de 18 centímetros aqui nessa parte da largura, que vai ser o comprimento da nossa bolsa, certo? Então, agora a gente vai fazer a marcação, que eu vou mostrar pra vocês tudo bem certinho, e vamos fazer a nossa lateral. Então, pessoal, finalizado aqui a nossa base, né? E agora eu fiz a separação dos pontos pra gente fazer a nossa lateral, tá? Fiz essa separação, pessoal, principalmente pra quem tá fazendo um tamanho diferente, quer fazer mais carreiras, né? Caso você queira aumentar aqui de altura, é só fazer mais carreiras. Ou se você queira modificar a disposição, principalmente da lateral, porque eu quero uma bolsa um pouquinho mais alta. Se você quiser um pouquinho mais baixinho, você vai ter que mudar a lateral da sua bolsa, tá? Então, como que a gente vai fazer aqui, pessoal? Para começar, eu vou definir qual que vai ser o lado da minha aba. A minha aba eu vou fazer desse lado de cá, ó, que essa aqui foi a primeira carreira que a gente fez. E como ela tá mais fechadinha, eu vou fazer essa daqui pra aba. Então, a gente separa a quantidade de pontos pra aba. E aqui, como o nosso ponto, a gente faz os pontos, eles precisam aí ter um início de correntinhas de números pares. Para ficar com os números ímpares, eu preciso separar números
ímpares aqui também para facilitar esse processo, tá? Então, eu separei aqui um total de 39 pontos. As paredes a gente pode deixar com números pares, né? E a gente deixa, preferencialmente, a parte da base com números ímpares para dar certinho o cálculo que eu vou mostrar para vocês, tá? Então, aqui, a parte reta, aqui, a parte de subida da altura, eu tenho 14 pontos. Aqui na parte do meio eu tenho 11 pontos e aqui também eu tenho 14 pontos, tá? Por quê, Como eu falei, a gente precisa de números ímpares para fazer a nossa carreira. Eu tenho aqui a minha base, que eu já fiz uma aqui para mostrar para vocês, então ela vai ficar mais ou menos aqui, tá certo? E eu vou explicar para vocês certinho. Então, como que vai ser aqui? Eu tenho aqui um total de 11 pontos nessa parte central, tá? Só que eu tenho que ter uma coisa em mente, porque a gente vai fazer essa carreira de acabamento, então, o número final aqui, a gente vai adicionar 1 a mais, só que também a gente faz a nossa curvinha. E, tecnicamente, se você for parar para ver, a nossa curva, a gente aumenta 2 pontos, na verdade. Só que aqui a gente vai pegar só 1. Então, toda vez que você for fazer esse cálculo aqui, você tem que subtrair 4 pontos, para ver quantos pontos vocês vão iniciar aqui. Então, 11 menos 4, eu tenho um total de 7 pontos, não é mesmo? Então, aqui na parte inicial, eu tenho que iniciar com 8 correntinhas para ficar com 7, tá? Então, tenha isso em mente. A parte aqui de baixo, se você tem 15 pontinhos aqui, nessa parte aqui, tô dando um exemplo para vocês. Se vocês têm 15 pontos aqui, vocês têm que subtrair 4. Então, tem que iniciar com 11 pontos aqui nessa parte do meio. Então, como a gente inicia com números pares, né, uma correntinha a mais, a gente inicia com 12 correntinhas para dar os 11 pontos, e depois a gente vai adicionar essas carreiras aqui, né, a carreira de volta e os aumentinhos no canto, e vai dar certinho, tá? Então, aqui nessa parte, sempre subtraia 4 para ver quantos pontos vocês vão iniciar aqui, e na parte da altura, sempre vai ser somente 2 pontos, tá? Porque a gente vai fazer aqui toda essa parte da curva, e a gente vai pegar um pontinho aqui, ó, dessa parte. Então, como que vai ficar aqui, ó? Então, no caso aqui, são 14 pontos que eu preciso nessa parte aqui de cima, mas eu vou fazer somente 12 carreiras, tá? Então, esse cálculo aí. Então, aqui subtrai 4 pontos do início e aqui subtrai 2 carreirinhas sempre. Então, como vai ficar aqui, ó? A minha marcação, como eu falei pra vocês, vai ser sempre o primeiro ponto da curvinha aqui, ó. O primeiro ponto aqui e esse aqui o último ponto que a gente fez, o pontinho falso, pra dar o primeiro pontinho, né? No caso aqui, o último, digamos aqui, ó. Então, sempre os mais próximos dessa parte reta. Então, aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 e 14, ó. Então, a parte minha não vai ser a parte da curva, tá vendo? Não é a parte da curva e aqui é a mesma coisa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 e 14. Também não cheguei na parte da curva, tá? E aqui sobrou 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e 11 pontinhos, tá? Então, é só vocês fazerem esse cálculo para dar certinho aí. Por isso que eu fiz essa separação para ficar mais fácil para vocês calcularem, tá? Exatamente por conta disso. Aqui eu ainda não separei, mas eu vou colocar aqui o marcador. Não preciso nem colocar o marcador aqui, porque marcando aqui essa parte, essas duas partinhas de cima aqui, esses limites, eu já vou conseguir me basear certinho, tá? Só marquei aqui essa parte central pra vocês, pra conseguir explicar melhor pra vocês. Então, a única coisa que eu tenho que ter em mente é que essa parte aqui toda, eu tenho que ter a mesma quantidade de pontos daqui, tá? Então, aqui, como eu tenho 39 pontos, aqui, em toda essa volta, eu também tenho 39 pontos, lembrando que a gente marca só essa parte aqui de cima, porque essa aqui a gente não vai trabalhar, tá? Então, vamos lá fazer a nossa segunda lateral. Pessoal do céu, eu vou ter que dar uma pausa pra fazer um chocolate quente, porque tá muito frio aqui, tá? Então, já deixa aqui seu like pra mim, viu? Se inscreve no canal, ativa o sininho de notificação, tá bom? Pra incentivar e trazer mais tutoriais pra vocês. Lembrando que a gente tem aulas novas toda semana, tanto versão destro quanto versão canhoto, tá? Então, vamos lá. Então, pessoal, o processo aqui da nossa lateral é o mesmo que a gente vai utilizar na base, né? Como eu falei pra vocês, a única coisa que a gente tem que fazer é fazer o cálculo, tá? E como eu já adiantei pra vocês, aqui eu vou iniciar com 8 correntinhas. Laçar inicial, fecho aqui fazendo meu ponto e faço 8 correntinhas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
e 8. Não vou trabalhar do lado avesso, vou trabalhar do lado direito, perdão, vou trabalhar do lado avesso. Pulo uma correntinha, venho na próxima e vamos fazer aqui um cordão com 7 pontos baixos, tá? Sempre pegando aqui nessas alcinhas, ó. Sempre pegando nessas alcinhas aqui. Cheguei aqui no finalzinho, temos aqui os nossos 7 pontos. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7 pontinhos, tá? Vou fazer aqui uma corrente e viro o meu trabalho. No primeiro pontinho, eu já venho e faço um ponto baixo. E eu tenho que descer embaixo dele, ó, bem aqui onde junta essas perninhas. Entra aqui por baixo, lembrando que a gente vai passar por baixo dessa primeira alcinha. Passo aqui por baixo, laço, trago aqui pra cima, faço meu primeiro ponto baixo alongado. Pula essa alcinha, porque já corresponde a esse ponto, venho no próximo, laço, faço um ponto baixo. E eu vou ter que vir embaixo desse mesmo, aonde junta essas perninhas. E é nesse pontinho aqui, ó. Lembrando que sempre vamos pular um aqui de base também. Laço, trago aqui pra cima e fecho. Pulo essa alcinha, venho na próxima, um ponto baixo. Tenho que vir embaixo dessa mesma alcinha aqui, ó, dessas duas perninhas. Laço esse meu fio, trago aqui pra cima, laço e fecho. Pulo essa alcinha e venho na última aqui e faço o meu último ponto baixo. Lembrando que a gente sempre finaliza com pontos baixos, tá? Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7 pontinhos na minha carreira. Faço uma corrente e viro o meu trabalho. E aqui agora a gente vai trabalhar embaixo dos pontos baixos, né, da carreira anterior. Na chegada aqui, eu entro e faço um ponto baixo. E embaixo desse ponto aqui, ó, bem aqui onde as perninhas se encontram, eu coloco a minha agulha. E lembrando que sempre tem que sair embaixo dos pontos baixos. Laço esse meu fio, trago aqui pra cima, um ponto baixo alongado. Deixa eu só ajustar essa alcinha que ficou muito solta. Entra aqui baixo, ponto baixo alongado. Pulo essa alcinha, venho na próxima, faço um ponto baixo. E aqui onde encontra essas perninhas, eu entro com a minha agulha. E lembrando que eu sempre tenho que olhar que tem que sair embaixo dos pontos baixos da carreira anterior, tá? E aqui é o mesmo processo que eu falei pra vocês que eu fiz na minha outra base, tá, pessoal? E eu vou fazer aqui um total de 12 carreirinhas, como eu falei pra vocês. É 2 carreiras a menos do que estamos separando lá na nossa base. Então, pessoal, desci aqui fazendo as carreiras, né? Como eu falei pra vocês, fiz 12. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12. E aqui a gente vai fazer o mesmo processo da lateral que eu fiz na minha bolsa, tá? Que é o quê? Não precisa correntinha. Aqui no meu último pontinho que eu fiz da carreira, eu entro e faço o meu ponto baixo. E sigo descendo aqui, fazendo um ponto para cada carreira, ó. Do mesmo jeitinho aqui, tá? Um ponto para cada carreirinha, para vocês verem, até chegar ali embaixo pra gente fazer a nossa curva do mesmo jeito que eu fiz na minha base. Então, eu cheguei aqui no final, pessoal, da minha carreirinha, né, fazendo um ponto por carreira, e aqui nessa parte de cima, vamos fazer a nossa curva agora, ó, do mesmo jeito que eu mostrei pra vocês. Entro aqui, faço um ponto baixo, uma corrente e um ponto baixo no mesmo lugar, tá? Qualquer coisa aqui, pessoal, se vocês não quiserem fazer aqui, ó, essa parte de três pontos e fazer só 2 pontos também dá, tá? E daí vocês podem subir até um pouquinho mais aqui na hora da costura, tá bom? Então, agora a gente caminha, fazendo um ponto pra cada pontinho de base aqui. Ó. Cheguei aqui no meu último pontinho
E vou fazer do mesmo jeito que eu fiz, como falei pra vocês. Faço um ponto baixo, uma corrente e um ponto baixo no mesmo lugar, tá? Ó. E aqui subo do mesmo jeito que eu falei pra vocês, fazendo um ponto pra cada carreirinha de base. Cheguei aqui, pessoal, na parte de cima, né? Fiz aqui um ponto por carreira. Tenho que fazer aqui na minha última carreirinha também. Pegando aqui na parte de trás. Faço um ponto baixo. E aqui faço a curvinha, como falei pra vocês, ó. Um ponto, uma corrente e mais um pontinho. Faço aqui um ponto pra cada pontinho de base. E aqui no último, eu tenho que fazer a minha curva também. Faço um ponto baixo, 2 pontos baixos e corto meu fio, porque daí a correntinha a gente vai fazer com o fechamento. Do mesmo jeitinho que eu mostrei pra vocês, tá? Então, pessoal, já quero mostrar aqui pra vocês que acabou o meu primeiro rolinho de fio. Ó, só tem esse pedacinho aqui de fio pra finalizar o meu rolo, tá? Então, aqui, vou queimar a pontinha. Vou puxar aqui tudo pra fora. Ó. E vem aqui na primeira alcinha do primeiro ponto. Laço, trago aqui pra trás. E agora, passo aqui pelo nozinho, venho aqui por baixo e fecho, tá? Ficando assim a minha lateral. Igualzinha a essas duas, bem iguaizinhas, tá? Então, agora vamos fazer a união na minha bolsa. Então, pessoal, como eu tinha até mencionado com vocês que talvez eu abriria o segundo rolo, né? Eu até falei que abri o segundo rolo, mas eu não vou abrir, tá? Como eu falei que sobrou um pouco, vai dar pra fazer a união com a agulha de tapeceiro, que na verdade eu não vou fazer com a agulha de tapeceiro, porque provavelmente eu joguei a minha agulha fora, tá? Acabei de lembrar que eu utilizei na minha última aula, e provavelmente aquela sobrinha de fio eu peguei, joguei fora e a agulha foi junto. Então, eu vou fazer com a agulha de crochê, mas você vai fazer aí a sua com a agulha de tapeceiro pra facilitar, tá bom? Então, pessoal, já tô aqui com todos os pontinhos separados, lembrando que temos 39 pontos pra fazer a união, tá? Na do céu, não tá dando certo a minha aqui, tá faltando um ponto. Você pode subir aqui um pontinho, ao invés de você colocar nos primeiros pontos baixos, você pode subir aqui pra correntinha do meio, tá? O importante é a gente fazer a união aqui certinho, tá bom? Então, vamos lá. Vou ensinar pra vocês de um lado, vocês vão fazer o mesmo processo do outro, porque é super tranquilo essa união aqui, tá bom? Então, como que vai ser aqui, ó? Eu vou fazer a união pegando os pontos, né, como eu falei pra vocês, e a gente vai juntar essas alcinhas aqui, ó. Então, aqui é onde tá meu marcador. E o marcador aqui, ó. Tá vendo? Então, eu vou pegar e deixar uma pontinha pra fora. Depois a gente vai trazer ela pra dentro, tá? Não precisa se preocupar. Caso você queira fazer somente nessas alcinhas que se encontram, dá pra fazer também, tá? Só que ela vai ficar com um leve buraquinho, quer ver? Eu vou mostrar pra vocês. Ó. Se eu fazer assim, ela vai ficar com uma leve aberturinha, mas fica bonitinho e depois a gente pode ajustar. Aí, eu fiz aqui passei essas duas alcinhas, deixo só essa pontinha pra gente arrematar depois. Vem aqui pra baixo, ó. Aí, trago esse fio aqui pra cima. Desço aqui nessas duas alcinhas de novo, ó. Olha pra vocês verem que são as alcinhas que se encontram. Eu deixei a alcinha de fora, a alcinha de fora.
Laço o fio, trago aqui. Ó, tá vendo que ela vai cruzando? Pego essa e essa alcinha. Laço o fio e trago aqui pra baixo. E como tá bem separadinho esses pontos, é só vir fazendo essa costura, ó. Pegando sempre um pontinho por vez, tá? E a gente também vai procurar deixar a mesma tensão aqui dessa costurinha. E como falei pra vocês, acaba economizando o fio. Porque como a minha proposta era trazer pra vocês uma bolsa com também só um rolo do fio poli de 5 milímetros, então a gente vai se manter nessa missão, tá? Então, eu vou descer a tela embaixo desse mesmo jeito. Então, pessoal, já fiz todo o arremate aqui das laterais, ó. Já apliquei as duas, olha pra vocês verem como fica bem bonito. E agora só falta a gente aplicar os nossos elementos, ó. Como eu falei pra vocês, eu queria um pouquinho mais altinha, né? Então, a minha vai ficar mais ou menos assim. Pra começar, vamos começar pelo fecho, tá? Então, eu vou virar aqui a minha bolsa. Vou trazer a minha aba aqui e vou pegar principalmente um tecidinho pra gente pôr pra não riscar o nosso fecho a hora de parafusar, tá? A primeira coisa de tudo, eu preciso ver a distância que eu vou querer aqui, ó. Eu tenho que deixar bem centralizado aqui essa parte na aba. A minha aba, se eu for contar aqui, ó, ela tá com 8 centímetros mais ou menos. 18 centímetros, perdão. E aqui, o meu fecho tem 8 centímetros e meio, tá? Então, eu tenho que deixar bem centralizado. Então, aqui a parte central eu tenho que deixar com 9 centímetros. Então, eu tenho que deixar o fecho mais ou menos aqui, assim. E eu conto o que tá sobrando, ó. 6 centímetros pra cá e 6 centímetros pra cá. Puxo um pouquinho mais pra cá e vai ser bem exatamente aqui que eu vou encaixar esse fecho, tá? Caso vocês queiram colocar até uns marcadorzinhos, porque eu sei que o meu fecho, ele tem que chegar até nesse pontinho aqui. Então, eu tenho que passar ele aqui pelos pontos, tá? Ou também eu posso pegar aqui com a ajuda de uma agulha, porque esse ponto, esse fio é um pouquinho mais robusto, né, do que o de 3 milímetros. Então, o que que eu faço aqui, pessoal? Eu posso pegar aqui ou uma agulha menorzinha aqui assim, ó, com a parte de trás dela e venho encaixando esses pontos aqui dentro do fecho, tá? Porque eu vou ter que encaixar praticamente todo o ponto baixo, tá? Então, eu tenho que encaixar muito bem aí. Lembrando da distância que eu não posso ultrapassar a distância aqui, eu tenho que deixar a mesma separação para os dois lados. Ó, até achei aqui, gente, uma pinça, porque ela é achatadinha, ela vai me ajudar melhor a encaixar aqui esses pontos. E eu venho empurrando aos pouquinhos, tá? E eu tenho que fazer esse processo dos dois lados, tanto na parte da frente quanto na parte de trás. Então, eu venho encaixando aos pouquinhos, até ver se tá uma distância legal. E lembrando que a gente tem que medir aqui, ó. Então, aqui tá com 4,5 centímetros e aqui tá com 5,5 centímetros. Então, tem a mais. Então, eu tenho que puxar esse fecho pra cá, ó. Bem onde eu falei pra vocês, ó, ele tem que ficar aqui assim. E eu vou encaixar muito bem aqui dentro. Então, aqui a gente tá com a nossa segunda parte. Agora, o que que eu vou fazer aqui, ó? Eu vou fechar a minha bolsa e eu vou deixar ela na altura que eu quero, tá? Então, eu vou deixar exatamente do jeito que eu quero aqui na minha bolsa, tá? Reparem aqui, principalmente aqui a parte da borda, tá? Tem que estar bem certinha. Olha aqui os limites.
pra não ficar errado, tá? E depois que a gente faz esse processo, eu venho aqui e coloco o fecho no lugar. Ó, primeiro de tudo, a gente coloca o fecho aqui no lugar e fecho, tá? E aqui eu vou olhar o limite certinho pra ver o jeito que eu quero. E eu vou posicionar mais ou menos aonde vai ficar, ó. Então, eu venho, a minha bolsa aqui, ó, bonitinha, certinha. Eu deixo o fecho bem retinho, ó, essa parte aqui. Bem certinha. E eu abro. Dou uma leve pressionadinha aqui e abro. E aqui eu posso forçar pra dentro, que vai ser exatamente o lugar que eu preciso pra posicionar o meu fecho. Ó. Olha aqui, tudo certinho. Venho e fecho aqui, ó. Ó, pra vocês verem como ficou torto, tá vendo? Ela ficou torta. Na minha bolsa ficou sobrando pra cá. Então, eu sei que não está no lugar que eu preciso. Tem que ser mais pra cá. Então, eu vou movimentar nessa mesma altura, só que pulando um pouquinho pra cá, ó. Então, até visualmente dá pra ver que tá mais retinho. Venho, fecho. E eu tenho que ir testando até tá na posição que eu preciso, ó, na posição correta que eu preciso aqui dessa aba, tá bom? Então, pessoal, eu já posicionei aqui a parte do meu fecho, ó. Centralizei tudo bem certinho, esse processo tem que ser feito com bastante calma. E aqui, quando eu fechar, ela vai ficar assim, tá vendo? Bem centralizada, bem certinha, tá? Essa parte aqui de baixo ainda tá solta, eu ainda vou apertar. Por que que eu ainda não apertei? Porque eu já vou posicionar os outros elementos, que são a minha etiqueta e os pezinhos bailarinas, tá? Então, primeiro de tudo eu vou ver aqui aonde eu quero pôr a minha etiqueta, e daí a gente faz todo esse processo de uma vez só. Então, vou pôr a minha mais ou menos aqui assim, ó. Vamos fechar aqui pra gente ver. Então, a gente fecha aqui, depois ela vai ficar certinha, né? No lugarzinho dela. E daí eu venho e vejo aonde que eu quero pôr a minha etiqueta. Então, eu vou pôr bem aqui nessa partinha de baixo, ó. Tá? Então, vou pôr mais ou menos a minha aqui assim. Vou dar uma leve forçadinha aqui só pra ela encaixar no lugar que eu preciso, ó. E os pezinhos bailarinas, a mesma coisa. Deixa eu pôr o tecido aqui pra cima, pra evitar que risque. A mesma coisinha. Como aqui eu tenho certinho o limite, ó. O meu limite aqui da parte do fundo tá sendo essa carreira e essa carreira aqui, tá? Então, eu vou pôr bem centralizado aqui, ó. Tem que ser bem centralizado. Eu vou pôr mais ou menos, porque aqui eu tô vendo que já não tá no lugar que eu preciso. Eu preciso que fique bem no meio. Aí, aqui já fica centralizadinho, né? Lembrando que eu tô mexendo com a minha, então por isso que ela tá meio desengonçadinha. Desse lado de cá, a mesma coisa. Eu tenho que pôr exatamente na mesma distância. Ó, eu sei que é nessa carreira. Aqui assim, ó. Tem que ser um pouquinho mais pra baixo. Aqui, ó. E também eu tenho que olhar a distância aqui, tá com um dedo de distância. Então, os pezinhos bailarinas vão ficar exatamente aqui. E por que que eu tô colocando todos esses acessórios juntos? Porque agora, gente, é só travar com a travinha que já vem neles.
Então, a parte do fecho, eu coloco aqui, ó. Dou uma viradinha, uma leve viradinha aqui. E vocês conseguem ver que temos aqui uma garrinha, ó. Tá vendo? Que eu tenho essa garrinha aqui, ó. Temos aqui essas duas garrinhas. Eu coloco a travinha e aperto essas garrinhas, tá? Vem apertando com cuidado, porque como esse ponto, ele é bem estruturado, eu tenho que tomar cuidado aqui, na hora de apertar e não quebrar também essas garrinhas. E daí vocês vão fazer esse processo com todos, tanto com o fecho, quanto a etiqueta, quanto os pezinhos bailarinas, tá bom? Então, pessoal, esse foi o resultado final da nossa bolsa Tiana, tá? Coloquei aqui as duas argolas na parte de cima, pra gente poder usar a bolsa tanto aqui com duas correntes pra ficar mais curtinha, quanto assim pra ela ficar mais longa e usar na transversal, tá? E eu também aproveitei, como eu já tenho o tutorial aqui de forro no nosso canal, eu já fiz um forrinho aqui bem rapidinho, tá, pessoal? Super fácil, que você vai conseguir fazer aí até sem máquina, então o link já está na descrição pra vocês. Então é isso, meus amores, eu espero muito que vocês tenham gostado da aula de hoje. Não se esquece de deixar o seu like, se inscrever no canal, ativar o sininho de notificações, compartilhar esse tutorial com as suas amigas crocheteiras, hypar esse vídeo, comentar aqui embaixo um coraçãozinho ou de onde você está falando, tá? E se você produzir a bolsa Tiana, não esquece de me marcar lá no Instagram que eu quero muito ver, tá bom? Beijo, meus amores, e até a próxima aula!